Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um KIC Porque, hoje com entrevistado, incrível. Aliás, é um entrevistado de um amigo Estevão Carvalho, para quem não conhece, se você não conhece, deve conhecer, por isso vai ficar aqui ligado. Nós vamos falar sobre gestão de clínicas, KPIs, análise de performance, ou seja, tudo aquilo que você acha chato, mas que é fundamental para você reter dinheiro, porque na verdade é isso que a gente quer, você fazer um trabalho com segurança e gerar crescimento profissional. Estevão, muito obrigado por você estar aqui, querido. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Um convite, é uma honra estar aqui, né? Boa. Esse projeto é incrível. Assim, você pode falar o que for, é só convocação. Eu chego e venho fazer. É uma honra estar aqui, contribuir com todo mundo também que está assistindo. Acredito que aproveite e vejam os outros episódios, que eu tenho certeza que o conteúdo está espetacular. Cara, você é o cara, né? Então, é muito difícil você falar com alguém que você é seu amigo e você é fã. Então, assim, é mais complicado ainda. Bom, vamos parar com esse pessoal, com essa troca de gentilezas, vamos para o que interessa. Eu tenho o hábito, assim, de imaginar, quando a gente está aqui no podcast, que a pessoa está num momento triste lá da vida dela, que ela está correndo na esteira. Então, ou seja, que aquele momento que a hora não passa, o tempo volta para trás. Então, eu imagino que eu esteja gravando e ela está correndo lá, imaginando, né, aquilo, coisa e tal. Eu não consigo fazer isso, porque se eu estou prestando atenção num podcast assim, eu já quero tomar nota. E correndo não dá. Então, eu já tentei fazer isso algumas vezes. Até com o Plínio, escrevendo no podcast. Não funciona. Espetacular. Não funciona para mim. Mas eu sei que para muita gente isso acaba funcionando. Então, eu gosto de dar esse dinamismo para as pessoas começarem a pegar. Estevão, clínica, gestão estratégica de clínica, irmão. As pessoas começaram a se dar conta que isso é importante? Elas começaram a se dar conta porque foram obrigadas, né? A gente está vivendo num mundo em que o amadorismo está ficando para trás. Então, eu acredito que a própria dinâmica do mercado e do universo de pessoas que tem aqui hoje atuando, uma geração nova, muito mais antenada na parte digital, de acesso a conteúdo, a disponibilidade de conteúdo gratuito e pago, estão empurrando as pessoas a entender que a gestão ela não se tornou hoje uma opção, é uma obrigação. Você sabe, eu vou te falar uma experiência que eu tive essa semana, conversando com um cliente, que a gente, quando conversa com o cliente, a gente faz consultoria estratégica, vai explicando, todo mundo adora. Aí sabe que sinto falta de um cara lá escutando para fazer as coisas. Porque o médico entende, o médico fala, pô, legal, vamos fazer. Só que acaba a reunião, entra o próximo paciente e ele simplesmente apaga tudo e o negócio não anda. Então, o que eu vejo, clínicas que querem se tornar empresas ou querem entrar nesse mundo do empreendedorismo, do crescimento, é necessário alguém para dar a parte que a gente chama de tático operacional. Não adianta só ficar no plano estratégico se o cara não conseguir ter alguém para dar vazão àquilo e coordenar a parte tática. É isso que você percebe também? A gente atuando como consultor, né? A gente faz consultoria de várias empresas na área da saúde, até fora da saúde, mas o foco nosso principal é a gestão de consultórios e clínicas médicas, odontológicas e toda a área da saúde. A gente observa essa dificuldade. Se uma pessoa senta hoje com a gente e conversa, ela vai entender todo o conteúdo que a gente está passando, mas ela vai reter 20% mais ou menos. Sim. Desses 20% de retenção, é só a teoria. A prática é outra. E existe um dilema muito grande hoje na área da saúde que é: eu sou o operador, eu sou o médico, eu sou o dentista, eu sou o profissional da saúde que estou executando, mas eu não consigo hoje olhar ao mesmo tempo o meu paciente e a minha empresa. Sim. Então, hoje a gente está observando muito mais a necessidade de ter uma equipe interna ou externa para fazer essa parte da aplicação, a parte tática. Então, como consultor, eu tenho trabalhado muito nesse aspecto. Não só no planejamento estratégico junto com os donos, mas também na viabilização de todo aquele plano, porque o plano de ação, um plano estratégico sem plano de ação e sem execução não serve para nada. Não funciona. É uma coisa que até é uma falha minha, que eu não cheguei. Gente, o Estevão, ele também tem uma jornada empreendedora de carreira. Não foi sempre assim. Não nasceu pronto, como ninguém aqui nasce pronto. Como é que foi essa jornada de descobrimento desde a sua formação inicial, e aí eu explico para o pessoal de casa a formação, até hoje ser consultor renomado e requisitado? Não vou contar a parte triste, porque todo empreendedor conta da desgraça, né? Da jornada do herói. Mas vamos lá, vamos partir do princípio assim, da faculdade, que teve muita dificuldade, financeira principalmente, mas vamos falar depois da formatura. Eu sou formado em odontologia,
sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, fiz toda a jornada de todo profissional da área da saúde, trabalhei em clínicas e consultórios para colegas, ganhei porcentagem, ganhei comissão, depois montei um consultório com grande dificuldade, expandi para uma clínica em que eu inicialmente tinha poucos sócios, depois fui para outros negócios com até 17 sócios. Então, assim, eu vivi todo o drama e toda a desgraça. Você viu na pele isso tudo? Na pele. Skin in the game. Então, chegou um momento em que a necessidade e a vida, né? A vida do empreendedor marretou a minha cabeça. Então, aprende no amor, na dor, né? Foi uma grande quebra. E que ali eu virei a chave e falei, isso aqui, ser bom profissional, ser um profissional renomado, não é o suficiente. E eu era bem sucedido, não tinha problema. Eu era bem sucedido, bem reconhecido no mercado. E aí eu fui buscar a parte de gestão. Com isso, eu entrei em grupos de mentoria. Você está num ambiente em que as pessoas estão linkadas com o mesmo objetivo, focadas no mesmo caminho. Aquilo me ajudou bastante, mas era raso o conhecimento ali entregue. E assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu, mas eu cheguei num teto ali. E aí a gente foi buscando outras oportunidades. E aí as oportunidades foram aparecendo. Estevão, você conhece um pouquinho mais aqui, vem dar um curso, vai uma palestra. E aí eu comecei a fazer uma palestra. Estevão, me ajuda aqui. E aí começou a virar consultor. É óbvio que nesse caminho não fui aventureiro. Para ser palestrante, você tem que se preparar. Você tem que ter conhecimento. Para ser consultor, diferente, você tem que ter conhecimento. Mentor, você tem que ter conhecimento e experiência. Tem que ter passado por aquilo. E aí a gente foi, com a necessidade de colegas e com os trabalhos implementados, a gente também foi criando empresas. Então hoje a gente tem uma empresa de desenvolvimento humano, tem uma empresa de consultoria na área médica e agora espero que a gente concretize na área jurídica. Tem um ecossistema de negócios também com a parte educacional, tudo voltado para a área da saúde. Então, com as oportunidades, a gente também foi não só se aperfeiçoando, mas também criando oportunidades de negócios. E aí a gente está sentado aqui, que para mim agora está sendo o topo da minha carreira. Que isso, irmão. Não estou com essa moral toda, não. Você sabe que eu imagino as pessoas perguntando, então, imagino que você está perguntando aí de casa, estou escutando a tua pergunta e só vou reproduzir. Uma das curiosidades, assim, é falar, poxa, Estevão, você com tanta coisa, como é que você consegue dar conta? Pô, você é inacessível, não consigo chegar a você. Como é que você faz para gerenciar tudo isso aí junto com o tempo? Vou te falar, a primeira coisa que eu fui demandado foi sobre essa mesma pergunta. Assim, Estevão, como é que você faz? E na época eu tinha só 3 empresas. Hoje eu tenho mais, bem mais. Então, além de projetos, né? Além das empresas, os projetos. Então, hoje eu posso falar claramente que entre empresas e projetos eu tenho mais de 30 negócios sob minha gestão ou meu cuidado. Fora cliente de consultoria, que aí são mais. Mas o que acontece? Uma frase que eu fiquei muito conhecido e as pessoas começaram a me procurar é que quanto mais negócio eu tenho, mais tempo livre eu tenho para minha família, para os meus projetos. O meu propósito nunca foi modificado com o passar desse tempo. As metas, os objetivos, eles vão mudando. E é preciso, porque a evolução, as demandas vão mudando. Mas o meu propósito é ser bem-sucedido para usufruir e prover a minha família. Meu propósito é a minha família. Então, não fazia sentido eu criar negócio e tirar o tempo da minha família. É óbvio que em alguns momentos você vai abdicar, você vai ter que... Normal. Só que não é o objetivo. Porque a maioria das pessoas, elas olham o objetivo, se embolam no meio do caminho e não conseguem fazer essa diferenciação, essa separação. Então, todo negócio que eu monto, ele precisa ter o objetivo de ser autogerenciável. Ele não pode depender de mim 100%. Eu tenho uma posição de liderança, uma posição estratégica no negócio, mas eu não posso ser operacional. Transitoriamente, tudo bem. Faz parte. Enquanto você está montando um negócio, você precisa se dedicar. Até o tático, né? Talvez só o tático. Aí você fica numa função específica dentro de um planejamento estratégico, você delimitou. Como as pessoas não têm essa estrutura, você ainda avança um pouco mais para o tático, coordenando o operacional com alguém que executa. Só para vocês saberem, gente, gestão se divide em 3 pontos. Estratégico, tático e operacional. Estratégico é o que fazer, o tático é como fazer e o operacional é fazer. Então, você tem que ter esses 3 elementos. Então, a gente que trabalha no plano estratégico, a gente monta um plano, um game plan, uma estratégia de jogo. E você depois tem que ir lá e treinar aquilo ali e executar.
Então, são 3 planos. Então, eu concordo plenamente. Quando você, às vezes, você tem que descer um pouquinho para o tático, mas a pessoa tem que ter infraestrutura para operacional, senão não roda. E para você fazer isso na sua vida, seja um consultório, um negócio, uma holding multinacional, a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual o papel de todo mundo e se associar a processos eficientes e a pessoas também qualificadas para a execução. Senão você fica refém. Toda hora você vai ter que visitar um campo que você já passou. Então, a filosofia principal de qualquer negócio é que ele seja minimamente autogerenciável. Você desenvolveu uma metodologia de trabalho que você consiga massificar e, por exemplo, o pessoal que está vendo aí em casa fala, cara, poxa, eu queria ver se eu podia ter um orçamento com ele, queria entender como o trabalho dele. Você desenvolve essa metodologia? As pessoas conseguem falar com você? Sim, claro. Meu telefone, em qualquer palestra que eu vou, é meu telefone pessoal que está. Em qualquer negócio que eu tenho, todos os clientes, eles têm o meu telefone, porque eu tenho tempo. A gestão de tempo, ela, na verdade, é uma gestão de processos e pessoas anteriormente. Sim. Você não consegue gerenciar teu tempo se os processos não estão alinhados e pessoas para fazer o trabalho para você ou com você. Então, eu estou acessível, eu brinco que com a gestão do tempo e com toda a organização que a gente faz, eu leio história todo dia para meus filhos. Legal. Todo dia eu boto eles para dormir. Eu vejo série. A série A Conto de Arcádia. Eu vejo com as crianças lá. Todo dia tem um capítulo. 25 minutinhos é o antes de dormir sagrado. Não pode perder a série. Mas assim como eu coordeno os negócios, eu preciso estar ali no momento em que as pessoas precisem. É raro. Porque hoje eu treino as pessoas para gerar soluções. Eles não me trazem problema. Eles me trazem a solução ou o resultado da solução que eles implementaram. Então, é possível sim falar comigo. A gente tem uma metodologia que a gente ensina e aplica, seja qual a estrutura que você tenha do outro lado. Você que está escutando a gente aqui, ó, não ache que as coisas boas não servem para o seu negócio ou que são caras e inacessíveis. Eu garanto a você que, entrando em contato com o Limark ou comigo, a gente cria soluções personalizadas, individualizadas e acessíveis a qualquer estrutura ou situação ou negócio. Então, primeira crença é destruir isso, tirar da cabeça que não é acessível para você. Eu vou te falar o seguinte, eu participo assim de mentoria, de consultoria, eu escuto as pessoas, eu tenho muito feedback dos meus clientes, sabe? Então, o que a gente vê de coisa que não funciona, mentoria que está na moda, né? Cara, eu estou fazendo a mentoria, o negócio não roda, ele marca, consigo manter isso, não manter, vale a pena, não vale? Eu falo o seguinte, você tem que saber distinguir o discurso da execução, da prática. E aí entram os validadores. Eu gosto muito da questão dos validadores. Então, quem você considera como seu validador? Você considera Instagram? Se você sabe que Instagram é uma ferramenta de venda, o Instagram não pode ser um validador. Porque você sabe que aquilo ali é organizado para vender. Então, se você não confia no Instagram, como seria seu mecanismo de venda? Como seria o seu mecanismo de validação de você fazer aquela compra de uma mentoria, de uma consultoria? E aí você vai esbarrar num critério que é muito comum, muito antigo e ainda muito utilizado, que é a indicação. É a indicação de alguém que você confie, de alguém que você tenha referência e fala, cara, pode fazer porque esse eu a garanto. E aí o cara vai lá e faz. Então, eu acho que isso para mim é uma coisa que ainda pesa muito, porque as pessoas se pegam muito ainda em rede social como validador social de um produto ou um serviço. Isso para mim é uma coisa bem complicada. Você entrou num tema fantástico. Eu vejo hoje um mentor na internet, a primeira coisa que a gente faz, estou falando eu, mas estou falando da gente, da internet. A gente vai ver número de seguidores. A gente vai ver métrica. E métrica é uma coisa que a gente tem que olhar sempre. Sim. Não estou falando que não é para olhar. Você tem que olhar sim. Só que existem outras métricas que você começa a perceber se está validado ou não. Então, um cara que tem 3 milhões de seguidores e tem 1.000 visualizações em vídeo, tem alguma coisa errada. Sim. Então, as métricas, assim como no nosso negócio, elas servem também para balizar as nossas decisões em relação aos mentores. Uma coisa interessante, as pessoas perguntam, Estevão, e os seus resultados? Você aceita qualquer pessoa? Você tem um grande número de mentorados, um grande número de consultorias? Não. Não, porque não me importa o dinheiro que a pessoa me paga. Eu tenho que gerar resultado, a pessoa tem que ter resultado. Sim. E resultado é KPI, é índice. Então vamos lá, a gente gerencia hoje, no ano, 75 milhões
É legal. É um número. Sim. É relevante. Sim. Só que 75 milhões de faturamento... De investimento, de quê? Se for 76 milhões de despesa. Isso aí. Eu estou gerando um déficit de R$1 milhão para os meus clientes. Sim. Então, na verdade, a gente precisa entender os resultados. A escolha não são por números superficiais, números de vaidade, né? A gente precisa ter números concretos e números que realmente fazem a diferença. Então, é importante quando você for escolher um mentor, quando você for escolher alguém que vai trazer a solução para você, orientação, qual que seja o seu objetivo, entender quem é aquela pessoa e qual o resultado que ela gera. Eu vejo muito lá na ponta. O profissional de saúde, médico, dentista, ele é perdido nessa área, porque eles não têm esse tipo de conhecimento. Aliás, uma das razões de a gente estar aqui é justamente explicar o porquê das coisas. Nem à toa quer cair ser porquê. E aí você hoje se depara com um grande questionamento. Por que ter um gestor? Nós já explicamos. Porque existem coisas que você vai achar importantes, só que você vai ter tempo de executar. Então, o gestor é aquele que vai te ajudar a criar métricas de execução. Ele não vai te dar trabalho, ele vai te dar solução. Eu tenho um ditado que falo, solução que é o problema, não é solução. Solução não pode ser um problema. Se solução é um problema, então não é solução. Então, o gestor ele vai ter esse papel. E na gestão, você tem vários planos para isso. Então, quando um ponto importante, até para entrar aqui na minha pauta, eu tenho pauta. Eu não sigo, mas eu tenho pauta. Sobre KPI. Então, assim... Eu estava meio doente esses dias, e aí eu estava falando, cara, eu queria tanto ter um PET scan. Você passa assim, sabe, você vê o que está baixo, como é que tá, você vê tudo e fala, você vai tomar esse remédio e vai resolver o problema. Seria maravilhoso. Acho que na China tem um negócio parecido com aquelas cabines lá automáticas. O KPI, ele funcionaria dessa forma também, como se fosse um PET scan, como se fosse um scanner da vida da empresa? Como é que funciona e qual a importância? Para quem não sabe nem o que é KPI, me explica, pessoal. Vamos começar pelo básico, né? KPI é uma sigla em inglês que diz que são índices chaves de performance. Legal. Então, são referências, são números que vão dizer o que é aquela atividade, setor, pessoa ou o seu próprio negócio, né? A gente pode ter KPIs micro ou macro, então vai dizer como está o andamento. Se está bem ou mal, em cima de alguma perspectiva ou de algum objetivo estabelecido previamente. Então, o KPI ele é fundamental. É o primeiro passo, você acha, na gestão? Fundamental. Mas o primeiro, assim, quando você entra lá num negócio, uma clínica médica, por exemplo... A primeira coisa que a gente precisa para saber é a tríade, né? Onde estamos, onde vamos, para onde vamos e como vamos. Então, onde estamos? Eu preciso de referência e a referência realmente são os índices, são os números. Então, a primeira coisa que a gente faz para levantar a situação de uma empresa é saber o diagnóstico. Sim. Se você é médico, o que você faz normalmente? Dependendo da especialidade, você vai pedir um exame de sangue, exames laboratoriais ou um exame de imagem. Aquilo dali é um índice que você vai ter como balizador do estado atual. Então, é a mesma coisa no negócio. O problema é o seguinte... é que na grande maioria das vezes, quando a gente entra no negócio, nem esses índices a gente consegue levantar. Porque não existe um processo de alimentação, de estabelecimento, de decisão de quais são os melhores índices. Então, a gente tem um diagnóstico dificultado por causa dessa situação. O pessoal só olha a receita. Qual o índice que todo mundo... Qual índice você conhece, meu amigo? Eu sei o índice que você conhece. Boleto. Conhece o índice de boleto? Então, você tem os boletos para pagar, você paga. Sobrou alguma coisa depois você pagou, você está bem. Quando sobra mais um pouquinho você pagou os boletos, você está muito bem. Quando você sobra a ponto de fazer outro boleto, você está melhor ainda. Então, o crescimento das pessoas... Cara, acho que Pablo Marçal fala isso. Que o crescimento da pessoa se mede com a quantidade de boletos que ela consegue pagar. Eu brinco que são 3 índices. Você falou muito, muito bom. O índice um é o boleto, o outro é o tenho para pagar, ou não tenho para pagar. São os 3 índices. A pessoa fala assim, você tem ou não tem para pagar, mas você sabe quanto você tem que pagar. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto cobra, não sabe quanto retém de imposto, não sabe nada. Não, você está correndo aí na esteira. Quando você está correndo agora, aumenta um pouquinho que essa carga aí, tem que aumentar. E pensa o seguinte, quanto você fatura no mês? Sabe que a maioria das pessoas respondem não sei? E aí, eu não sei porque depende de fatores que ele não controla. Se for plano de saúde, quanto o plano vai me pagar, se vai ter glosa, se não vai ter glosa. Depende de quantos pacientes vão vir, não sei.
não sei o que o marketing vai entregar, investir no tráfego pago, tomara que eu receba mais. As pessoas não têm ideia. Porque não tem um faturamento certo. Você não recebe um salário. O empreendedor não é o salário. E talvez esse seja o grande turning point que a gente encontrou, esse ponto aí de virada dos profissionais de saúde, é descobrir que eles não têm salário. Se ele não trabalhar, ele não recebe. E se ele não controlar essa receita, ele não consegue fazer despesa fixa, ele não consegue ter um boleto. Por isso que quando o Pablo fala o crescimento se mede com a capacidade de pagamento de boletos que você tem, é porque isso demonstra o controle financeiro para você assumir despesas certas, porque você tem receitas certas para isso. Se você não tem esse controle de receitas, se tudo é incerto, tu não vai fazer um boleto só se tu for maluco. Exato. E essas frases têm a sabedoria, né, por trás, né? A capacidade de pagar boleto. Aí a pessoa pensa, não, eu vou lá pagar... Não é isso. O que está dizendo isso é a superfície. A gente tem que aprofundar. Isso. É exatamente essa gestão. O quanto eu faturo, o quanto eu gasto, o quanto que eu qual o resultado, o quanto que eu tenho que utilizar desse resultado para mim, o quanto que é do negócio, o quanto que eu tenho que olhar para frente, o quanto que eu tenho que olhar o histórico do negócio para saber a sazonalidade, para saber qual vai ser o próximo mês baseado no histórico da empresa. Então, a gente precisa realmente desses KPIs, a escolha correta, os índices que são úteis, que são aplicáveis no seu negócio, que são entendidos e utilizados e alimentados pela própria equipe, porque a gente não está sozinho nessa jornada, não adianta eu escolher coisas que são úteis, mas que são mal alimentados, porque eu vou estar me baseando em coisas que não irreais, sem valor. Então, eu vou tomar decisões erradas também. Então, é importante a gente ter a percepção de que o nosso negócio exige isso. Não é uma questão de opção. É uma exigência do nosso negócio. Eu me lembro de uma palestra sua que você mostra uns 40 KPIs. Acho maneiríssimo. Aquele slide é fantástico. Se eu, hoje, você entrando numa clínica, fala assim para o pessoal que está de casa, até para vocês poderem anotar e você fazer esse teste, né? Essa análise. Quais seriam assim, os 5 principais KPIs que as pessoas podem... O cara pode estar assistindo aqui o podcast, ou escutando, ele pode já pensar, cara, eu vou tomar nota porque isso é uma coisa que eu posso ver. Legal. Bom, vamos lá. A gente tem que partir do princípio que a gente tem que individualizar. Tem negócios que precisam de 5 e outro 5 completamente diferentes. Mas vamos lá. 5 básicos. Assim. Básicos. Financeiro, porque tem os setores também. Sim. Financeiro, eu preciso saber entrada, saída e resultado. Tá. O óbvio precisa ser dito. Eu concordo plenamente. Porque isso não acontece. Sim. Então, eu preciso saber disso. Outros índices que eu preciso saber. Eu posso ter produtividade da minha equipe, o quanto que cada um fatura, o quanto que cada um gasta. Na minha equipe comercial, qual é a taxa de leads que estão chegando e qual a taxa de conversão que está acontecendo. Porque eu estou medindo pessoas e resultado financeiro. Então, tem índices que eu consigo combinar setores do negócio também. Legal. Eu posso avaliar essa mesma taxa de conversão, a eficiência de um treinamento que eu dei, e não só da pessoa ou financeiro. Então, eu posso... Então, a conveniência e a aplicação de cada índice, ele precisa ter uma estratégia e uma visão clara do objetivo de cada índice. Pensa na seguinte hipótese, para te dar uma visão assim, eu sei que a maioria das pessoas trabalham nessa métrica. Pensa no consultório médico, o médico e a secretária, só isso, só tem isso. É o médico e a secretária. Esse médico, ele tem o faturamento dele, pode ser médico, pode ser dentista, gente, tanto faz. Estou dando só um exemplo. Ele tem o faturamento dele com base em consultas e procedimentos. Ponto. É isso. É ele e uma secretária. O cara... eu tô naquele sistema, né? Eu sou o negócio, eu não tenho negócio. Porque quanto mais eu só ganho se eu trabalhar. Se eu tiver de férias, a minha receita zera e minha despesa aumenta. Vamos imaginar esse cenário e a gente entrando lá para entender o negócio. Vamos lá. Faturamento. Vamos lá, financeiro. Faturamento. Entrada, saída e resultado. Tá. Não vou nem falar de lucro. Lucro líquido. Estou falando de lucro período operacional. Que você olha isso? Os últimos 6 meses, 1 ano? O máximo que a gente puder. Tá. A gente é bom que tenha no último ano. Tá bom. Tem alguns negócios que, dependendo da capacidade, das oscilações, por exemplo, mudança de equipe no ano anterior, a gente precisa até 2 anos. Tá? A gente tem outros índices que a gente gostaria de ter. DRE, fluxo de caixa, não tem. Não vai ter. Então, a gente tem faturamento. Isso, faturamento tem. Faturamento, despesa e lucro. Beleza. Tá bom, isso tem. Vamos lá, para pessoas. Né? Pontualidade, número de pessoas
que estão ali. Secretária. É, Só ela? Só ela, Só tem uma ela. pessoa. Isso. Aí tem pontualidade, absenteísmo, quanto que tem de falta. Peraí, falta. Calma, é isso aí, vamos lá. Quanto que a pessoa... tem que explicar. Absenteísmo, que é o número de faltas que essa pessoa teve. Índice de satisfação do cliente, que a gente consegue medir equipe também. Em algumas pesquisas de satisfação, tem perguntas sobre o atendimento. Você sabe que a secretária funciona como gestora da clínica, né? Exato. Se assim, o médico chega, o profissional ele chega lá, ele tem que estar tudo pronto, ele não paga nem o boleto. Exato. Quem paga é ela. Então tá, ele não tem controle de absolutamente nada. Ele chega, tem uma água, um cafezinho e atende. Só. Então beleza. Então ele vai começar a descobrir. Por isso que ele não sabe faturamento, não sabe nada. Ele não tem acesso a isso. Mas vamos lá. Então pegamos a receita, pegamos a despesa, chegamos ao faturamento. Pegamos isso no tempo maior possível. Beleza. Primeiro KPI financeiro. Segundo, eu vou analisar a secretária. Então eu vou analisar se ela vai todo dia, se ela não vai. Bacana. Eu vou pegar pelo NPS, que é o Net Promoter Score, que é a pesquisa de satisfação de paciente, que ele também não tem. Ele não tem isso. Tem. Beleza. Vamos lá. Isso é uma coisa que a gente tem que implementar. Ele não tem. Exato. Tá. Mas vamos lá. Normalmente tem algum tipo de feedback de cliente, mas é raro acontecer de ter o NPS ou uma pesquisa de satisfação. Não vai ter. Beleza. A gente pode pegar na agenda de papel, porque geralmente não usa um software, ou usa um software só como agenda. Sim. O número de atendimentos. Número de faltas e paciente, ociosidade. Isso são coisas que a gente consegue levantar. Boa. Não estou falando coisas que vão me entregar. Não, isso são coisas que a gente pode levantar. Fazer auditoria. Então, a taxa de ociosidade do negócio, o número de faltas e a agenda, vamos botar assim, né? Tudo que se desdobra da agenda. Então, isso é o básico. O cara não tem marketing, o cara não tem... Nada. Não tem. Mas você pega a rede social também como KPI? Deixa eu ver a rede social, como é que tá. Sim, é uma análise. Por quê? Porque a gente tem que ver o posicionamento. Porque entendendo o que está acontecendo ali dentro, a gente tem que entender também como o paciente está sendo... Qual é a comunicação que está sendo feita. Né? Lógico que eu não sou um especialista em marketing, mas eu preciso entender como o paciente está chegando para ajustar os processos internos. Porque a comunicação... Sua rede social traz lucro ou não? Não, é só despesa. Peraí, despesa por quê? Eu não tenho ninguém que faça. Eu tiro foto e posto. Então, você não usa ela para venda. Essa é uma pergunta que eu acho relevante. Exato. Você usa a sua rede social para venda? Porque tem gente, todo mundo gostaria que ela vendesse. Isso todo mundo quer. Eu gostaria que a minha rede social vendesse. Você usa isso para venda? Essa é a pergunta. A pessoa vai falar, cara, não sei. A resposta é essa, não sei. Aí nós vamos analisar. Aí você vai misturar, tem coisa pessoal, profissional, tem gente que só coloca da clínica e só post institucional, 2 curtidas, é isso. Aí você fala, cara, você tem, mas não funciona, e pior, você joga dinheiro fora, ou você não tem, por isso não funciona. Tá, então nós pegamos o financeiro, faturamento, nós pegamos a agenda. Essa agenda é bem importante, porque você sabe qual o número de incidência de paciente, quantidade de paciente que está vindo, falta a primeira vez, uma série de funções que vêm só da agenda. Analisa o quanto que está para frente a agenda também, o quanto que tem de lista ainda para atendimento. Você tem horário hoje ou horário daqui a um mês. Exato. São posicionamentos diferentes. Você tem aí da secretária, que você consegue ver pelo escopo de trabalho dela, qual a relevância, o papel dela, se ela está sobrecarregada de função e por isso algumas coisas não funcionam ou não. E a gente consegue pegar através de captação de paciente, modelo de captação de paciente através de rede social, indicação, se tem algum tipo de premiação para paciente que indica mais. Então, assim, aquelas coisas todas. Exato. Vocês percebem que quando a gente fala isso, e aí você começou a entender como funciona um trabalho de gestão. A primeira métrica é você separar esses dados. E aí a primeira métrica é o primeiro problema. Que tempo ele vai fazer isso? Esse profissional que está assistindo a gente, ele chega de manhã, atende o paciente o dia inteiro. Quando ele não tem paciente, ele está resolvendo o problema de casa, da família, de não sei o quê, está resolvendo pepino. E aí, no final do dia, que geralmente as pessoas fazem, que é o fechamento, o cara está sem cabeça, não quer falar sobre isso, a secretária, ele fala ao secretário, não, resolve isso aí, eu estou indo embora. Então, esse eu vejo como sendo uma das maiores dores, principalmente para aquele que ainda não entendeu que essa é a plantinha dele. Estou olhando a plantinha aqui, lembrei disso. A plantinha dele, se ele não regar, não vai crescer. E aí que acho que talvez o posicionamento estratégico, o gestor, ele entra e fala, irmão, eu sou aqui para dar coisas importantes para você se preocupar com aquilo que é vital, que é atender bem. Mas tem outras coisas que atender bem não vai te gerar dinheiro. Porque o cara que trabalha bem, ele é um bom funcionário.
Você trabalha muito bem? Vou te contratar. Você é bom funcionário. Para ser bom empreendedor, bom gestor, um bom administrador, um bom empresário, esquece. Você vai ter que ter outras habilidades que as pessoas não aprendem. E aí que eu acho que a grande posicionamento estratégico, e daí a metodologia que você desenvolveu, ela acaba funcionando e fazendo sucesso. Porque eu falei, irmão, eu vou resolver essa parte. Eu acho maneiro que a gente vê a entrega, porque resolve. Sim. Por que resolve? Irmão, primeiro você vai ter um... Eu adoro essa coisa. Um dashboard. Então, você vai ter em tempo real tudo aquilo que está funcionando. É como se tivesse um check-up ao vivo da tua empresa. E aí tu fica tarado nisso, irmão. E quando a gente começa a entender... Por exemplo, eu tenho vários índices que eles já se comunicam individualmente. Ele já diz, a entrada é isso. É igual a entrada, despesa e resultado. Despesa é isso. Eu entendo o que é despesa, eu entendo o que é faturamento. Mas aí eu começo a entender o que é lucro. Só que do lucro eu consigo entender o que é payback, o que é aquilo que eu tenho que devolver de investimento que eu tive, daquilo que aquilo que é lucro que vai para o meu bolso, aquilo que é lucro do negócio. Então, quando você começa a entender o básico e a gente vai elevando o nível, fica tão claro como a gente vê um diagnóstico de uma doença através de sinais e sintomas. Sim. Você começa a ver os sinais e sintomas, você começa a entender o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, a mesma satisfação que eu tenho atendendo um cliente, fazendo um diagnóstico e sabendo qual é o tratamento, a gente traz isso para o mundo do negócio também, que a gente não foi preparado e a gente não tem interesse. Legal. Esse é a parte do conhecimento. Mas a importância de se ter alguém ali próximo, executando e voltado para isso. É você poder fazer aquilo que você se propôs, que você investiu e que você quer fazer, que é a tua arte. Você quer ser médico, você vai ser médico. Porque o tempo é limitado. Sim, não dá para fazer tudo. Não dá. Você nunca tem família. Você pode gostar e tal, ou você vai ter que optar. Sim. Em algum momento, dependendo da estrutura do teu negócio, você vai ter que optar. Não dá para você atender e estar preocupado com essas coisas. Por isso que o nosso papel hoje como mentor ou consultor é tão importante. E isso a gente nem entrou em outros desdobramentos, né, Elimar? Que eu não falei da contabilidade do jurídico. Não. Porque... Se for pessoa física, o cara tem um contador que é tirador de boleto, faz lá o imposto de renda dele no final do ano. E jurídico, você sabe, vivendo na pele, né? A dificuldade que os médicos têm de entender a importância de você ter uma assessoria jurídica. Eu falo isso para você. Você, há quanto tempo que você é meu jurídico? Nós fazemos em uma unidade... Porque, além de tudo, eu tenho clínicas, né? Eu falei, eu tenho clínicas também. Então, são laboratórios, porque a gente implementa, valida e aplica nos clientes. A gente tem uma unidade de 600 a 800 atendimentos por mês há 15 anos e nós não temos nenhum processo. Não significa que não tenha problema, viu? Tem problema, tem. Exato. A gente tem problema toda semana. É gerência de problema. A gente tem problema toda semana. Toda semana a gente tem alguma questão mais séria ou não. Mas a gente trabalhando com prevenção, como é a filosofia, e aí vem os índices, né? Por que eu estou falando isso? Eu tenho 800 atendimentos por mês, porque eu tenho um índice. Sim, então eu posso medir a eficiência. Sim. Então as pessoas às vezes contratam um serviço, mas não enxergam os números e acham que a coisa não está funcionando. É isso mesmo. Mas é a superfície. Você tem que ver embaixo. Eu não quero medir você por número de processo. Não é minha métrica. Não é. Não. É medir a proximidade que eu tenho com você. Quando eu tenho um problema, você me responde. É isso. É isso. Esse é um KPI que eu analiso. Vocês veem que o KPI ele vai mudar de negócio para negócio. Por exemplo, os meus KPIs é entregáveis, proximidade, resolutividade, tempo de resposta. E isso eu consigo metrificar no meu negócio. Por exemplo, roda NPS, satisfação, se o meu cliente está satisfeito ou não. Aí isso vai aumentar o LTV, uma outra siglinha que você vai aprender também, que é a questão do cliente. Você está cliente há mais tempo, eu tenho clientes há 15 anos que estão comigo, 10 anos. Então, você consegue manter isso daí, que aumenta a sua taxa de retenção de clientela. E você consegue mensurar também aquilo que o cliente quer. Quando você tem essa comunicação bilateral, você está sempre inovando, trazendo novos serviços, porque você está escutando o seu cliente. Você não se isolou no pseudo-sucesso e ignorou a base. O sucesso está em você escutar a base, que é o seu cliente. Isso em qualquer negócio. Só que as pessoas não têm. Não escuta. Não sabe o que funciona e não funciona. E é interessante que os índices, quando a gente implementa, eles não são eternos.
Não. A maturidade do negócio, o tempo do negócio, o nível de treinamento. Por exemplo, eu fiz uma renovação em uma das clínicas e trouxe pessoas menos experientes, intencionalmente. Peguei alguns profissionais recém-formados ou com até 5 anos de formado. É óbvio que o meu KPI vai mudar. Porque tem coisas que eu não me preocupo com pessoas que já estão há mais tempo, que já têm mais experiência, então eu tenho que mudar aqui. Então eu tenho que medir o resultado de forma diferente. O jurídico muda. O comercial muda. Muda tudo. A entrega muda. Então, todo o processo de avaliação é mais frequente. Então, existem perguntas diferentes dentro da pesquisa de satisfação. Então, o negócio é dinâmico, a gente precisa estar atento, conhecer quais são os melhores índices para o meu negócio naquele tempo. A gente tem que pensar na sazonalidade. Os negócios têm sazonalidade. Então, janeiro, fevereiro, março, é uma cidade turística, não é? As pessoas viajam, é uma viagem, é uma cidade de dormitório. Então, cada situação tem a sua necessidade. Então, é importante a gente estar atento a isso. Estevão, quais são os índices que eu vou escolher? Depende. E aí entra a gente. Sim. Esse papo é um papo que a gente tem que ter. Porque tem que fazer o diagnóstico, tem que entender, tem que implementar aquilo que é melhor para cada negócio. Isso é fundamental. Eu quero evoluir, saindo um pouco, que para mim, o que eu vou falar agora, para mim é fundamental. Eu sofro isso na pele direto. Saí dessa clínica de ter um profissional, uma secretária, e eu começo a ter mais profissionais trabalhando comigo. Então, eu tenho agora, sou médico, eu tenho outro médico trabalhando, às vezes sublocando sala, às vezes como contrato de parceria, trabalhando com o meu cliente, eu tenho uma enfermeira, eu tenho um fisioterapeuta, enfim, eu tenho uma atividade multidisciplinar com outros profissionais, e aí, eu que sou dono disso tudo, estou vendo e falo, cara, está funcionando esse negócio? Não está? Que é a questão dos KPIs de análise de pessoas, que a gente chama de análise de performance. Como isso hoje funciona? Como é que eu vou trabalhar saindo agora do que e ir para pessoas? Como são essas análises de performance de pessoa e como isso ajuda a impactar positivamente no negócio? Legal. Os KPIs, a gente até comentou isso, mas eu vou frisar aqui. Legal. As pessoas acreditam que KPI é só financeiro. Não. A gente tem que desconstruir isso. E sim. A gente tem, por exemplo, KPI de pessoas. Sim. E aí eu lembrando lá da palestra, realmente, a gente tem mais de 40 KPIs que a gente pode analisar performance de pessoas. Mas vamos lá. A performance da pessoa, ela pode variar. Por exemplo, qual é o meu objetivo como negócio para trazer aquela pessoa? Ela pode ser uma ótima contratação, uma ótima profissional, mas está desalinhado com a cultura, com o objetivo do meu negócio. Então, eu tenho que dar um passo atrás para montar uma equipe, expandir, entender quais cargos, quais funções e quais perfis eu preciso, baseado na minha estratégia do negócio. Eu quero aumentar o faturamento em R$100 mil por ano. Um exemplo. Tem que ter número e prazo. Beleza. Quem pode me ajudar? Essa especialidade, mas qual é a curva de aprendizado dessa implementação? Porque quando a gente monta uma equipe, é o caos. Depois a gente vai adequando e ela vai performar. Sim. Então, um ano eu vou conseguir 100 mil? Não vou? Então, é um planejamento prévio. Mas vamos lá. Vamos partir do princípio que eu já tenho uma equipe implementada. Eu preciso entender que o salário que eu pago ou aquilo que eu pago para as pessoas que estão no meu lado é um investimento. Não entra na minha gestão de pessoas como custo ou despesa. Aquilo que eu pago para ela, eu tenho que ter retorno em cima de produtividade que ela me apresenta. Então, faturamento em cima daquilo que eu estou pagando de salário. Beleza. A gente poderia ter outros índices de gestão de pessoas, como... eu até citei um aqui. Eu controlo cada despesa individual. Porque o profissional ele pode me dar 100 mil de faturamento, mas ele gasta muito material pela técnica que ele utiliza, ou por desperdício, ou por desleixo com a própria atividade, porque não é dele, acontece isso, e ele me gerar um prejuízo, mesmo sendo maior faturamento. Eu já tive essas métricas. Eu tinha 2 ou 3 dentistas que faturavam quase a mesma coisa, só que uma custava o dobro. Perde produtividade. Então, quem que eu vou prestigiar? Óbvio. Quem que eu vou aumentar? Então, disponibilidade da equipe, número de atendimentos, número de pacientes, número de conversão. Então, engajamento.
vamos lá. Isso é a parte prática de números de atendimento direto ao cliente. Qual é a porcentagem de presença em treinamentos, comprometimento com as regras que foram colocadas em prática ou estipuladas? Então, existem métricas infinitas aí. Sim. Então, por exemplo, não tenho métricas de treinamento, mas implementei uma rotina nova, um consultor entrou, mudou a forma. Então, vamos analisar se essa pessoa está engajada ou não. O quanto que ela está cumprindo daquele checklist de tarefas que a gente estipulou. Se ela sabe trabalhar sob pressão. Lá no escritório, por exemplo, os capítulos que a gente analisa lá é pressão. Lá as pessoas paguem para entrar e reze para sair lá no escritório. Então, você conhece o filme, assiste o filme. É um filme antigo, muito bom. As pessoas não sabem nem qual é a referência, perder. Então, assim, é um filme muito bom, você assiste. Não sei nem te dizer qual plataforma está esse. Nem eu. Dá um jeito aí, você bota no YouTube, vai aparecer. E aí, o que acontece? Lá as pessoas têm que responder aos clientes, não tem hora. Todo mundo tem um grupo, você tem a metodologia de trabalho que não dá para você simplesmente desligar o telefone 6 horas. Isso não existe. Só que na contratação isso é explicado. E a pessoa sabe que se aceita ou não aceita. Depois da contratação tem um período de experiência, 3 meses. Pra saber se ela vai aguentar o tranco ou não vai aguentar o tranco. Depois que a gente sabe que ela vai aguentar o tranco, ela passa pelo processo de onboarding, que é onde você vai explicar a cultura, onde você vai explicar como nós trabalhamos. O cara vai... Uma coisa é o cara entender, outra coisa é o cara viver aquilo. E aí ele começa. Depois de 3 meses, no pede para sair, tapa na cara, pede para sair, bota saco. Não é assim, mas para vocês visualizarem é quase isso. Vocês que me conhecem sabem como é que eu sou. Então, assim, é quase isso. E no final a pessoa entendeu, continua ou ela desistiu no meio do processo. Então, assim, dentro da metodologia do meu negócio, o processo é de desistência ou resistência. Então, assim, é isso. Então, as pessoas passam 3 meses no inferno e depois conseguem e crescem. Tanto é que o índice de turnover na minha equipe é muito baixo. Muito baixo. Depois que ela passa esse período, e ela não tem nem contato com o cliente nesse período ainda, depois que ela passa, aí ela entra dentro, aí você tem o organograma, você tem o fluxograma, você tem o escopograma, que vai determinar isso tudo. Mas vocês reparem que aí eu não estou falando nada de jurídico, não estou falando absolutamente, eu estou falando de uma coisa que é semelhante ao que aplica no meu escritório e que pode aplicar na sua clínica, que é metodologia de contratação. Exato. E aí você começa a analisar os KPIs de performance e acho fantástico o que o Chico está falando, porque é exatamente isso. Você tem um dashboard onde você avalia a produtividade. Engajamento. Se o cara fala de você na rede social, se ele capta cliente para você. Seu colaborador tem que captar cliente para você. O cara não capta cliente para você. O cara, o que é isso? Não existe isso. Um KPI de gestão de pessoas é a relevância dessa pessoa no negócio. Isso eu gosto bastante. A relevância em que sentido? Na liderança, ela resolve o problema para você? É uma relevância em relação a faturamento, a produtividade? Então, são muitos, né, que a gente está falando aqui. Você falou uma coisa muito interessante, Mark, porque todo o processo que a gente faz, inclusive a gente faz processo seletivo, né, a gente tem aí a atividade de recrutador e headhunter, dentro desse ecossistema de oportunidades que a gente oferece aos clientes. O que acontece? Determinamos o perfil da vaga e o perfil do candidato. Fizemos o processo seletivo. O primeiro KPI já está aí. Sim. A performance dele em cima daquilo que a gente está buscando no processo seletivo. A gente já está avaliando ele. Então, beleza, ele entrou. Eu vou passar tudo para ele? Não. Eu vou selecionar, naquele período de experiência, as atividades essenciais que ele precisa aprender e eu vou analisar a capacidade dele de aprendizado, de aplicação, a motivação dele em aprender, se dedicar a engajamento e a dedicação com o processo inteiro. Então, na primeira semana, eu ensinei ele a atender telefone. No final da primeira semana, ok, vamos para o segundo passo. Qual é a segunda etapa? Vai fazer agendamento e lançar faturamento. Então, as atividades principais e básicas do primeiro ciclo de período de experiência, se ele cumprir aquilo, aí ele vai para a efetivação e para o onboarding. Aí no onboarding ele entra em contato com todas as tarefas. Você faz um pré-onboarding, então, na verdade. Sabe que uma analogia que eu gosto muito de fazer em processo de contratação? No processo que eu digo, desde você escolher perfil até avançar.
Você imagina, vocês que talvez gostem de esporte, você imagina o NBA, basquete americano. Você tem o draft da NBA, onde você escolhe os calouros, que é aqueles que se destacaram na faculdade, para jogar em algum time profissional. Então, qual é o critério de escolha? Você vai pessoas que se destacaram na faculdade. Aí você tem um ranking lá e o cara vai lá primeiro do draft, segundo do draft, e assim vai. E os times vão escolher por KPIs de análise de performance, qual candidato, qual jogador se encaixa melhor no meu modelo de jogo, e aí vai começar o draft. O jogador escolhido com base naqueles KPIs fala, cara, esse cara tem potencial para jogar no meu time. Poucos times colocam calouro para jogar na primeira temporada. Ele entra, um jogo que tem 40 minutos, ele entra jogando 2 minutos por jogo. Mas por quê? Porque ele não sabe ainda o sistema do time, ele não sabe como o time joga, ele não sabe como o outro passa a bola, não sei o quê, ele não conhece o sistema de jogo. Então, o que ele vai fazer nesse primeiro ano? Treinar. Então, ele vai para os camps, ele vai treinar, vai condicionar física e ele vai se moldar para a equipe. Um dos erros que eu vejo grandes que as clínicas cometem, muitas vezes as clínicas se adaptam à pessoa. É o poste mijando no cachorro. Resumindo, é isso. Então, assim, em vez de você preparar a pessoa para se adaptar à sua metodologia, a pessoa chega, não, mas no meu antigo trabalho a gente fazia assim, assim, não, eu acho melhor a gente mudar. A pessoa muda a sua clínica. Isso, para mim, é o maior indicativo da pessoa não ter um mínimo de gestão. Porque eu contratei o cara para... Não, mas eu contratei ele para me ajudar mesmo. E a pessoa, não, o pior, o cara defende. Não, eu contratei ele para me ajudar mesmo. Ele estava fazendo o trabalho dele. Não! Esquece. Aliás, eu detesto essa palavra ajuda. Esquece isso, irmão. Você quer ajuda para a igreja domingo, pede ajuda divina. Não, o cara é profissional. O cara tem que fazer o trabalho dele. Só que como é que ele vai fazer o trabalho dele se a pessoa que está contratando não sabe o trabalho dele? Não faz sentido. Porque não mapeou os processos que precisam ser feitos, as tarefas, as habilidades. E é o seguinte, não sabe o que a outra fazia, porque normalmente o que acontece? Não tem controle algum. Não. A pessoa que sai, ela implementou todas as rotinas, ela conhece todos os pacientes, ela tem controle de todo o histórico, tudo, e ela vai embora, a empresa zera o jogo. Eliminou uma história. Às vezes tem gente com 10, 15 anos. Sim. Toma conta de tudo. Aquilo falou, às vezes tem a senha do banco e o profissional não tem. Não tem, não sabe. Não sabe. E tem medo. Aí entra no outro ponto. Tem medo de demitir. Qual é a maior dor que eu encontro nessa parte de pessoas? Nas clínicas. Ela está aqui há tanto tempo. Ela já conhece tudo. Poxa, eu tenho que mandar ela embora e contratar outra pessoa. Nossa, isso vai me dar um trabalho para treinar outra pessoa. E por preguiça, comodidade, você se adapta, você se permite a ficar com uma pessoa não produtiva que te impede de crescer. Acomodado, né? Acomodação total. E aí, como é que você chega lá e continua reclamando das isso? dores que estão, né? Porque... Mas não olha chega só, e fala assim, não. Não, o problema não é dela, não, porque ela não pode ser o problema. Porque se ela for o problema, ferrou, porque não tem como tirar ela. Como é que você lida com isso? Muita gente chega para mim quando a gente faz diagnóstico de performance, quando a gente faz um plano de ação e fala, essa pessoa está no lugar errado. Eu nem falo que ela é a pessoa errada. Eu falo, ela é a pessoa certa no lugar errado. Ela é boa para outra empresa. Aqui não. E a pessoa fica assim, Estevão, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Quanto tempo eu vou... Uma pessoa... O tempo necessário. Se a gente achar uma pessoa boa, em pouco tempo a gente vai ter essa pessoa trabalhando direito. Eu passei por isso um tempo. Eu tive uma recepcionista numa das unidades em que ela era muito experiente, muito boa, mas já não estava performando como a gente gostaria. E ela estava no lugar errado. É o que eu falei. E aí a gente falou, cara, como é que a gente vai pegar uma pessoa tão experiente, tão alinhada com os processos? Ela era ótima, os clientes adoravam ela. Tudo para dizer não. A gente buscou no mercado, e foi um trabalho de headhunter, a gente tirou ela de uma outra clínica, ela participou do nosso processo seletivo e ela foi efetivada em uma semana. Ela tinha 80% de todos os processos alinhados já e eu pude demitir a outra em uma semana. Aí que entra aquela Entrar premissa. no processo de demissão. Exatamente. Né? Aí entra a premissa. Solução que é problema não é a solução. Então você fala, vou mandar embora. Você tira a pessoa, mesmo que não funcione direito, você tirou a pessoa do seu trabalho, tu tem um problema, tu não tem uma solução.
Então, quando você propõe uma solução, você faz o processo, a pessoa está trabalhando. Você faz o processo de seleção, coloca ela para trabalhar e depois faz esse ligamento. Mas quando dá um atrito entre elas? Que ela, a pessoa sabe que vai rodar. Eita, tô sentindo que a minha batata está esquentando aqui. E aí? A gestão de pessoas, ela precisa passar por isso. A demissão nunca pode ser uma surpresa. Esse é um ponto que eu tenho. Nem para o empresário, nem para o dono do negócio, nem para o dentista, para o médico e nem para o funcionário. Por quê? Porque você faz treinamento, você analisa a performance, você precisa dar feedbacks. E nos feedbacks você já vai dando o caminho que está acontecendo. Ó, foi muito bom, você se empenhou, mas o resultado não é o ideal. Ah, mas não está legal. A pessoa que está do outro lado fala, cara, já está vindo ruim há muito tempo. Sim. Então, ó, infelizmente não vai dar para a gente seguir. Vamos partir para um outro processo. Mas você colocaria a pessoa que você contratou junto com a outra? Eu já fiz isso. E aí, irmão? A pessoa não vai falar... Que tem aquela fofoquinha, né? O Sim. rádio, o corredor. Sim. Ó, aqui tem isso. Você quer fulano? Fala, aí, fulano é, rapaz. Porque é um o que problema acontece? sério. Quando você coloca as duas juntas, você está confiando que ela vai passar as tarefas. É o que todo mundo faz. Sim. Só que confiança sem controle, a referência dessa pessoa que está lá não é a pessoa que está passando as informações, e sim a empresa, com todos os processos mapeados, o manual e a presença de quem é realmente mais importante nesse processo, que é o dono ou o gerente. Ou seja, não se joga a pessoa lá e fala, Não. olha só, você vai aprender com ela ali, O tá? que vai acontecer? Se eu pego uma laranja hoje podre e posso colocar qualquer outra laranja boa, o que vai acontecer? Se eu não tiver controle sobre essa relação, se eu não isolar, se eu não Sim. proteger, ela vai estragar a outra. É a mesma coisa. Eu posso colocar essas duas pessoas em contato sob controle. Confiança é essencial. Controle não tem como a gente pensar. Algumas pessoas falam assim, Estevão, mas eu vou mandar embora, mas eu confio tanto nessa pessoa. Isso. Essa eu não confio. Eu falei, eu não preciso confiar, eu preciso controlar. É. Se você controla, você não precisa nem confiar. Tem um ditado judaico que fala o seguinte, em Deus eu acredito, o resto tragam-me dados. Tragam-me dados. Exato, é isso aí. Então, é exata. Eu vejo assim, de novo, eu vou voltar lá para a clínica lá com a secretária lá e a gente sabe que, cara, o que eu já tenho de experiência, quando eu troco a secretária, a receita do médico aumenta, é uma festa. É uma festa, porque quando você delarga, que é diferente de delegar, tu perde controle, tu não tem controle nenhum. Então, isso é uma experiência que eu tive em várias clínicas. E não pode fazer nada. Ah, posso fazer, mata, esfola. Não, não dá. Apedreja em praça pública, não dá. Gostaria? Gostaria. Dá, mas não é possível, não é o indicado. Mas assim, você vai ficar com raiva, enfim. Mas isso, eu costumo dizer que isso é responsabilidade ou falta de responsabilidade do dono, que não teve esse trabalho de fiscalizar. E eu entendo que ele não tenha, porque ele está trabalhando. Sim. E a gestão é um trabalho à parte. Então, ele, na verdade, ele trabalha 2 vezes. Exato. Eu costumo dizer que um profissional de saúde dentro de uma clínica ele tem 3 salários, ele não sabe disso. Porque ele não desempenha as 3 funções, ele desempenha mais ou menos, mas tem 3. Ele é sócio, então tem que ter distribuição de lucro. Ele é médico, ele tem que receber o prolabore dele de médico, o trabalho dele como executor. E ele, se ele é gestor, ele tem que ter um salário de gestor, um prolabore de gestor. Só que aí o que acontece? Quando você consegue fazer, aí vamos falar em DRE, mas é rapidinho. Quando você consegue fazer o seu planejamento financeiro e isso está previsto, você pode abrir mão do seu salário de gestor para aumentar o seu trabalho como executor e o negócio pagar o seu gestor. Não é ele que vai pagar, não tirar do bolso. Não, está previsto isso, está previsto no negócio para isso acontecer. Então, quando a gente faz de análise e KPIs financeiro, a gente fala muito dessa parte. Como você vai fazer esse manejamento de recursos para você sobrar mais tempo, para você dedicar aquilo que você passou, uma graduação, uma pós-graduação, especialização, tudo para aprender a fazer. Sim. Então, não faz sentido. Foi muito claro para mim, um período que a gente teve de enchente na minha cidade, né? Petrópolis, passou por várias catástrofes, fizemos agora uma recente, em que o meu prolabore eu não tirava. Não tirava. Mas eu atendendo pacientes, eu retirava o que eu estava... Eu não posso abrir mão do meu eu profissional. Eu atendo raramente. A minha esposa, que é minha sócia, abriu mão do prolabore.
mas ela atendia. Então, eu honrava com aquilo que ela atendia. Claro. Pronto. Agora, eu não posso continuar recebendo como dono e não pagar o profissional que está ali. Não faz sentido. Não faz sentido. É isso aí. Sobre métricas de equipes, né, que a gente falou agora, só para finalizar. Às vezes, o que acontece? É uma ótima profissional que está na sua equipe, tem todos os processos, treinamentos, mas não tem a continuidade. Continuidade em que sentido? Não tem estímulo, não tem motivação e não vê perspectiva. Sim. Você não tem uma carreira, você não sabe para onde você vai. Não tem um plano Isso de carreira. é desmotivador. E, do outro lado, quando desmotiva, tem a falsa sensação, e na verdade é a verdadeira. Ele depende muito de mim. Então não adianta eu me esforçar, eu não sou reconhecido, eu também estou aqui, então ele não vai me demitir. E o outro lado tem o medo, porque não está fazendo a parte. Então, nem tudo é sua culpa, mas 100% do que acontece no negócio é sua responsabilidade. É isso aí. Esse é o ponto. Concordo plenamente. Então, se a sua equipe está tratando mal alguém, distratou alguém, você pode ter certeza que em algum lugar você teve responsabilidade. Não demitiu na hora certa, ou antes não treinou, ou lá atrás nem selecionou a pessoa certa. Então, é sua responsabilidade. Pode não ser sua culpa, mas na maioria das vezes tem um dedinho de culpa ali também, porque Tem. incentiva inclusive aquelas atividades. O paciente reclama de um paciente, mas na verdade ele está escutando você reclamar do paciente. Pô, esse cara é chato, não sei o quê. Aí chega lá na frente e maltrata o cara. Por quê? Porque está falando que é chato. Não ajuda. Então né? tem a culpa também às vezes. Estevão, eu sei, gente, está acabando o tempo, eu já entendi. O pessoal está dando um aviso aqui para mim, mas eu não posso finalizar sem perguntar para você o seguinte. Ano de 2025, vocês que não sabem, nós estamos iniciando 2025, você pode estar em 2027, só você vai ver com um contexto histórico, né? Então, assim, iniciando 2025, o que você entende como sendo os principais desafios para os profissionais de saúde, de forma muito simples, assim, para eles poderem se preocupar? Muito legal. Eu vou falar dos desafios atuais e futuros. Tá. Vamos pegar aqui um pouquinho de futuro Legal. também. O desafio atual hoje é não criar resistência para o que o mercado está pedindo. O mercado precisa de profissionais que profissionalizaram seus negócios. A experiência do cliente como foco de construção de processos e de objetivos de entrega. Então, isso é realidade, não é nem futuro. Vai se acentuar ainda mais esse processo. A gente não pode esquecer que hoje a tecnologia está aí para nos ajudar. Não sejam resistentes quanto a softwares, a utilização das ferramentas digitais, a IA e a integração de todos esses sistemas. Se você não tem um sistema integrado, ferramentas que integrem. Não fiquem resistentes ou preconceituosos com ganhar dinheiro. Ainda existe isso? Ainda existe. Existe. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Coragem por quê? Não é desonestidade ganhar dinheiro. Sim. Né? É reconhecimento de um bom trabalho. Enxerguem o seu negócio 360 graus. Você não é o profissional sozinho, você tem equipe e você precisa estar bem assessorado juridicamente. A sua contabilidade tem que estar alinhada, a sua gestão, e não tem como fugir hoje de marketing. Sim. Eu gosto muito de um profissional que a gente conhece que ele fala: você não gosta de aparecer? Azar o seu. Você tem que aparecer. É bem isso. Não é tem, opcional. não é opcional. Não é criar um personagem. Sim. É ser você. Porque toda vez que a gente se torna verdadeiro, você vai ter uma série de pessoas que vão se identificar com você e vão atrás de você. É isso aí. Não crie personagem, seja você, seja autêntico. É o suficiente. O básico é mais do que suficiente para você ser bem-sucedido, e a gente às vezes fica com receio de fazer aquilo que a gente já sabe. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Assim, Estevão, fechou com chave de ouro. Muito obrigado mesmo. Pode se despedir aí do pessoal de casa. E vocês que ficaram até agora, agradeço muito. Estevão, a palavra é sua. Fica à vontade, querido. Obrigado, Limarque. Obrigado a todos. Tem um pessoal que também da produção, né, que fica aqui, profissionais excelentes. Você que está do outro lado assistindo, é muito importante que você assista todos os episódios, porque cada episódio é pensado numa dor, numa solução. E eu tenho certeza que você seguindo, você compartilhando, você botando lá as notificações para receber as novidades, você vai estar não só atualizado, mas preparado para tudo aquilo que você está vivendo e aquilo que ainda vem pela frente, porque desafios vão aparecer. Então, obrigado mais uma vez por me escutar. Espero que eu tenha contribuído verdadeiramente
para o seu negócio, para a sua vida pessoal. Lembre que tudo que a gente discutiu aqui é aplicado em todos os âmbitos. Ilimark, cara, não vou nem falar, é um prazer e uma honra estar com você aqui. Você é o cara. Pessoal, é isso, né? Porque a gente encerra esse episódio aqui do nosso podcast, você que está vendo ou você que está nos escutando. A gente recebeu hoje o doutor Estevão Carvalho, é um cara assim, que dispensa comentários. Peço para vocês, de fato, se esse conteúdo foi útil, que pode ajudar mais gente. Se foi útil para você, você curte, né? Pelo amor de Deus, clica aí, curte o negócio que ajuda ao Instagram, ao YouTube a entender que isso aqui é um negócio legal, que a gente não está aqui de brincadeira. E se isso faz sentido para uma outra pessoa que você conhece, clique em compartilhar, não custa nada, vai que você ajuda alguém que está precisando, simplesmente por compartilhar a novidade. No mais, obrigado, um beijo no coração. Estevão, tamo junto. Fique com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.